Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast. Eu sou o Xande. E eu sou o Fred. E já vamos pedir pro pessoal aí deixar o like no vídeo, compartilhar e indicar para vários amigos e conhecidos aí que achar que esse programa é bem relevante. Né? Com certeza, Xande. E hoje a nossa convidada é a Vaniele Vanches. Ela que é getuliense, empresária. Ela tem mestrado em administração e também é professora acadêmica. Boa noite, Vani. Boa noite, Fred, boa noite, Xande, que alegria. Boa noite, pessoal, vamos dar um like aí, né? Quem tá ouvindo, os amigos, ex-alunos, familiares, vamos ajudar aí, ó. E a pergunta que não cala, né? Quem é a Vani? Ai, que difícil, né? Então vamos lá, né? Primeira coisa, assim, eu gosto de utilizar um termo em inglês que é lifelong learning. Né? Traduzindo. Traduza. É aquela pessoa que sempre está querendo aprender, né? Em todas as áreas. Desde como se relacionar com as pessoas, com o filho, com o marido, com o trabalho, aqui com vocês, né? Eles já sabem, eu cheguei aqui e já fiz um monte de pergunta, né? Então, essa sou eu na essência. Aquela que tem curiosidade e que busca as coisas, né? Isso me fez crescer, né? Mas, acima de tudo... Então, aquela apresentação padrão, né? A Vaniele, ela é a mãe do João Alfredo, que é o meu bebê de 9 meses, esposa do Giovan, filha do Mauri e da Mariana, aqui de Presidente Getúlio, irmã da Júlia e da Leandra, e eu tenho o Tobias, que é o cachorro também, né? Que a gente tem que lembrar dos cachorrinhos. Sim, né? Já é da família, né? É da família, é claro, com certeza, né? E nessa situação toda aí com a minha família, né? Com essa minha busca de vida, de trabalho, eu me transformei. Busquei sempre coisas diferentes e coisas novas, inquietas, né? Então, essa é a Vaniele, aquela que conta que o Xande veio de Havaiana pro podcast. Tem coisas que não precisaria, né? Não é pra falar, agora eu falei. Não, mas essa sou eu, essa é a Vaniele na essência. Quebrando o gelo, né? Quebrando o gesso, né? Sim. Conheço a Vani desde há muito tempo, quando ela teve seu primeiro empreendimento. Isso. Aqui bem pertinho da gente aqui, né? Então, Xande, nós vamos ter que começar a contar uma história cabrosa aqui. Uma vez eu soube, né, que vocês até namoraram, né? Então, não sei se o Giovan já sabe. Também, né? A gente pegou e fez uma fake news no Facebook, eu e o Fred, né? Colocamos lá status, namorando, eu e o Fredão aqui, né? Meu Deus do céu, deu o maior do bafafá, mas em 24 horas, era o primeiro de abril, né? Sobra piada na cidade, né, Fred? Mas assim, então eu vou contar do Fred, né? Eu tinha um estabelecimento na época, né? Que se chamava Pilão Eletrônicos. Já vamos iniciando, então... vamos iniciando a nossa conversa com 23 anos. E o Fred tinha o quê? 16? Gostava de jogar games, ia lá na Lan House. Não, tinha 14 para 15. Gostava? Gosta ainda, né? Naquela época, né? E ele sempre passava lá na loja, ficava conversando com a gente, né? Ajudava a gente lá com os clientes, botar os clientes pra dentro, né? Sim, com certeza, né? Então, ele era um rapazinho lá e já tava lá conversando com a gente na loja, então a gente já se conhece um tempo. Modéstia à parte, o rapazinho, né? Um rapazinho tempão. grande, né? Um tempão. Aí, então, né, quem tá vendo esse podcast, assim, a nossa cidade é uma cidade pequena, então acaba que a gente conhece todo mundo, né? Então, o Fred de rapaz aí já tava lá na loja e o Xande foi nosso sócio também, né, Xande? Sim, então, tive o prazer, né? O mundo é pequeno aqui nessa mesa, né? Então, a gente tem bastante coisa pra conversar aí, né? Só não posso contar mais do chinelo do Xande. São os assuntos mais relevantes, né? E aí, nessa época, começou uma das histórias, assim, do empreendedorismo que as pessoas conhecem, que foi na época da Pilão Eletrônicos, né? Que era a revenda Claro, no caso. Sim. Né? Foi uma época bem legal também. E antes disso, como é que foi tua história, tipo, na adolescência? Tu já sabia o que tu queria fazer? Tá, então vou contar pra vocês um pouquinho da história do empreendedorismo, né? Eu sempre fui inquieta, né? E eu comecei a empreender na infância. Eu queria... Cara, tem gente aí que vai lembrar. Existia uma revista que se chamava Postals, muito antigamente. E eu queria uns brinquedos, mas minha mãe não queria me dar aqueles brinquedos. E aí eu vendia daquele revista de catálogo para conseguir comprar o brinquedo, sabe? Que vinha lá naquele catálogo, né? E aí começou. Eu comecei a vender em catálogo. Eu tinha, sei lá, 12 anos, mais ou menos. Fazia bijuteria, fazia pintura em madeira. E meus parentes, eles têm coisa de madeira pintada assim até hoje, que fui eu que pintei.
E aí eu comecei, né, a fazer o meu dinheirinho ali, independência desde pequenininha. Meu pai e minha mãe sempre me apoiando, achavam o máximo, né? Fazer os cursos de pintura e sempre inventando coisas, né? Então, eu comecei ali com essa idade, mais ou menos, né? E eu não tinha vergonha, porque eu ia, assim, na casa da avó, levava a caixa com as coisas pintadas. Ô, vó, vim te mostrar umas coisas. E mostrava, e vendia, assim, sabe? Então, eu comecei com uma independência, assim, desde pequenininha, assim, né? E aí, foi indo, né? Fui gostando, perdendo a vergonha, porque eu era daquelas crianças que antes do 7 de setembro passava mal, né? A noite toda. Não sei se vocês eram assim pra marchar, porque o povo ia ficar te olhando enquanto você marchava, então eu tinha muita vergonha. Então, foi muito curso de oratória, foi muita transformação, muito estudo para perder essa vergonha, assim, né? Então, na infância foi isso. E depois, com o passar do tempo, com a necessidade, eu comecei a fazer viagens para São Paulo. Então, eu buscava coisas em São Paulo e vendia. Também foi a minha época de empreender, assim, né? Trazia coisas e vendia para me ajudar na época que eu fazia faculdade, né? Quantos anos isso? Eu tinha os meus 18 anos, 17, 18 anos, né? Porque eu fazia faculdade no período matutino e era bem difícil de encontrar um emprego que fosse à tarde na época, que a gente contratasse meio período, né? Sim. Então, eu ia lá buscar, fazia aquela viagem de ônibus que todo mundo faz até hoje, trazia coisas e revendia. E aí, depois disso, trabalhei em alguns lugares como funcionária de empresas privadas, né? Uma delas foi a Nalu, que eu gosto de citar, porque foi, assim, um divisor de águas maravilhoso. O pessoal ali muito querido me mostrou tudo de bom como empresário, assim. A Cris e o seu Vilmar, adoro eles de paixão, eles sabem disso. Então, eles me ensinaram muito no ramo do empreendedorismo. E saí da empresa deles para empreender na época na Pilão Eletrônicos. Daí, com 23 anos. Aí apareceu essa oportunidade. Era uma revenda Claro, uma coisa nova na cidade, né? Sim. Então, foi algo bem legal, assim, né? A gente tentou trazer uma loja conceito na época, ar-condicionado, cupom fiscal, era ainda a época de fazer notinha na mão. Mal e mal no mercado tinha o cupom, assim, sabe? Então, sempre buscando coisas diferentes, assim, na época, né? E foi bem importante, foi um divisor de águas na minha vida, assim, bem legal. Não tinha credibilidade, né? Por ser mulher, foi bem difícil, porque era uma empresa ME. Então, eu chegava no banco, nova, né? Vinha um representante, eles pediam... Eu queria falar com o chefe. Não, mas sou eu, né? Então, assim, foi bem complicado. Eu sofri algumas... Né? Aqueles... ainda mais na época, né? Nova. Hoje em dia ainda eu já tenho cara de nova, né? Então, pensei eu com 23 anos, né? Então, foi bem... Um bebê. Foi bem complicado, assim, sabe? Então, foi algumas adversidades que eu tive que ir enfrentando, né? Conhecendo o mercado. Quando a gente empreende, não é só abrir e vender. Tem toda uma outra situação ali por trás, que é legal, né? Que vocês fazem esse podcast aqui. Que o empreendedorismo, ele é muito mais do que a gente imagina, né? Então, o farmacêutico, ele faz faculdade de farmácia, ele quer abrir uma farmácia, mas ele não vai só ir lá olhar o que foi prescrito de remédio. Ele vai ter que gerenciar, ele vai ter que contratar, ele vai ter que demitir, ele vai ter que pagar água, luz, né? Sim. Então, vai muito além do comprar e vender, né? Muito, muito. Então, a gente aprende muita coisa na prática, assim, né? E aí, dentro dessa história do empreendedorismo, então, quando eu tava ali com a loja, surgiu por incentivo de uma amiga minha também muito querida, Carol, de fazer um mestrado. Ela falou, faz um mestrado, tipo, tendência, assim, né? Eu gosto de coisas de inovação, assim. Será um mestrado? Eu comecei a pensar que em Presidente Getúlio, quem é que tinha mestrado, doutorado, contei nos dedos, assim, pouquíssimas pessoas, não eram nem 5 pessoas na época. E eu disse, vou ver o que é esse negócio aí, né? Nem sabia o que era, né? E fui. Consegui passar, entrei... Foi uma lasqueira, mas fiz o mestrado de administração. Eu era a única que não lecionava, que eu era comerciante. Tipo, toda a turma era professor e eu era comerciante, né? Faladeira lá no meio e eles lá, sou professora. Eu disse, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu sou do comércio e tal. E daí, no meio disso, eu adquiri mais uma loja, que é a Chocolate com Pimenta, que funciona também ainda hoje, né? E fazendo tudo isso ao mesmo tempo, assim, foi uma loucura, assim. Foi uma loucura. Trabalhava que nem uma condenada, assim. Fazia de tudo. Fred vai lembrar. Se é pra limpar chão, limpar vidro, atender, domingo, fechar caixa, fazer compra. Era tudo eu,
E o meu fiel escudeiro na época que era o Diego, né? Que Sim. é o Vaguinho popular, né? Sim, que era o super braço direito. E aí eu fui aprendendo, né, ali a empreender. Daí teve essa oportunidade da compra da Chocolate com Pimenta também. Ela era uma empresa que... diferente, né? É legal também para as pessoas entenderem, né? Professora tem que dar uma explicação, né? Assim, ó, eu constituí uma empresa do zero e a outra eu comprei uma empresa que já era, né? Era constituída, que não estava numa situação financeira na época muito boa. Então, eu peguei lá de baixo, fiz toda uma transformação e fiz ela decolar, né? Então, foram 2 situações diferentes na época, né? Sim. E foram escolas maravilhosas, assim, né? E aí, quando as 2 estavam no auge, que eu já tinha comprado o meu carrinho, que um dos meus sonhos, né? Que a gente vai botando aquelas metas, assim, era comprar um carro, né? Consegui comprar o meu próprio carro, sair da concessionária de carro. E tava pensando já em comprar uma casa, daí me deu a louca, eu decidi vender tudo e ir embora. Aí eu fui embora. Aí eu fugi de agora Presidente tá muito Getúlio. fácil, eu vou fazer um negócio Agora pra quê? Tipo, eu pensei na minha vida, fiz um monte de coisa aqui, daí o que eu vou ficar fazendo, sabe? Tipo, tinha alcançado todos os meus objetivos ali, que eu queria até então, né? E aí eu pensei, então eu vou vender tudo e eu vou embora. E eu vendi as 2 empresas e fui embora. Peguei minhas trouxas e fui embora, literalmente, né? Daí eu cheguei até pro meu pai e disse, tu vai embora? O pai falou pra mim, pra onde? Pra Blumenau? Pra Ibirama? Pra Ibirama, onde é que tu quer morar, né? Não, fora do... Um pouco mais. Um pouco mais longe, né? E aí eu fui morar fora do país e foi bem legal também. Foi uma experiência, assim... É única, né? Nossa, se todo mundo pudesse fazer isso, incrível. E quem tá assistindo, né? Tem muita gente que me pergunta sobre essa questão de intercâmbio. Nunca pense que você está velho para fazer qualquer coisa. Você nunca está, né? Eu fiz com 28 anos. Então, tem gente, não, tem que fazer com 17, com 18, com 19. Não, com 28 anos, já tinha constituído empresa, já tinha vendido tudo e fui. Então, eu acho que nunca é tarde para você ir lá e alcançar um sonho, né? Eu conto, por isso que eu digo para vocês, assim, eu falei lifelong learning, né? Mas eterno aprendiz, justamente por causa disso. Eu tenho sede de conhecer e de fazer coisa nova, assim. Eu gosto de sair dessa matrix, assim, de fazer o que todo mundo faz. Eu não gosto Sair do padrão, né? eu não gosto disso. Eu não gosto de seguir a boiada, assim, sabe? Eu gosto de pensar coisa diferente, assim. Fazer a mesma coisa. Daí eu pergunto pra vocês, o que é a inovação? Né? Às vezes a gente pensa, a inovação é vir um produto novo no mercado. Não, é tu fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Sim. Não precisa ser algo que já não... Pode ser algo que já foi inventado, né? Só fazer de um jeito diferente. A mesma coisa que eu pedi hoje pra ti. Xande, o que tu fez de inovação quando tu quis criar o podcast, né? O que tu pensou de fazer algo novo, né? Então, isso é a inovação, porque tá cheio de podcast. Sim. Né? E qual é o diferencial, né? Isso, qual é o diferencial, né? Trazer um convidado que fala que ele tá de Havaiana. Né? Mais ou menos isso aí. E pra quem a Vani falou ali que ela fez intercâmbio, né? Foi pra Irlanda, tá? Não foi pra Holanda, né? Aqui nos nossos bastidores dei uma trocada nos países, mas é tudo anda, né? Amsterdã, né? Então, eu já pensei em Amsterdã. Troca, Fred, não já troca. pensei em coisa assim, né? Ô, Fred. Internacional, né? Não, com certeza. Foi pra Irlanda que eu fui, Fred, né? Dublin, mais precisamente, né? Sim. E aí morei lá durante 10 meses e foi muito legal. Também acho que todo mundo deveria ter essa experiência, assim. Dublin é aquela cidade daqueles negócios de St. Patrick's. Isso! Tem aquelas... Tem o arco-íris, um monte de... os duendes, é isso aí. É muito legal. Tá sabendo? Já foi pra lá, Fred? Nossa, pelo Google já, né? Mas tu sabes que tá vindo aí o Meta e todas essas coisas que estão pra vir, né? A gente vai conseguir fazer viagens virtuais, né? Sem sair de casa daqui a pouco, né? Isso aí vai ser... Vai fazer um podcast em Paris, né? Ou em Já outro pensou? lugar, né? Aí vocês me convidam de novo, você vai pra Paris. Mas é isso aí, a tecnologia tá aí pra trazer muita realidade virtual pra gente, né? E quem sabe, né, Fred? Fazer um podcast assim, internacional. Com certeza, né? Ia ser uma boa, né? Sonhar é bom, né? É bom. Com certeza. E melhor ainda realizar. Sim. Sim, né? isso é verdade.
E o que dessas tuas viagens ali, do teu intercâmbio, o que tu pode repassar, assim, que foi, que mais tu levou em consideração para tua carreira depois, quando tu voltou, no caso, para cá? Sim, então, o que aconteceu, né? Vanielle não para nunca, então ela foi lá, fez intercâmbio, conheci muitas coisas, como o Fred já pode imaginar, né? Porque ele mesmo diz, o que tu podes trazer de diferente? A gente estava até conversando antes, essa questão até das impressoras 3D, né? Então, pensa, 8 anos atrás, na esquina da casa que eu morava, tinha uma impressora 3D, né? Ali ao vivo, para mim olhar aqui em Presidente Getúlio, a gente não vê isso nas vitrines, né? Então, você ir para o exterior, você consegue ver muitas coisas diferentes, né? Nem chegaram, às vezes, né? Não, nem estão aqui ainda. Mas eu vou falar para vocês uma das coisas, assim, que mais me chama atenção. Por mais que existe toda essa questão da tecnologia, né? Da mudança cultural, tem a questão da essência, né? Esses países, eles são simples. Então, Sim. Às vezes, nós aqui no Brasil, a gente imagina coisas que eles são mais simples do que a gente. A gente ainda está aqui se importando com o vizinho, com o próximo. Lá não, eles abaixam a cabeça e pensam nessa evolução como pessoa no trabalho, né? Então, eu fui babá lá, trabalhei como babá. Então, lá já existia o home office. Então, a minha patroa, ela trabalhava no Banco da Irlanda, que é o maior banco. E ela trabalhava em casa, né? E eu ficava com as crianças em casa, na mesma casa. Então, eu vivi essa realidade que a gente está vivendo hoje do home office. Sim. Entende? Que ela usava a roupa da calça pra cima social e de baixo era pijama, entendeu? E aí tu chegava na live dela e falava, ela tá de Havaiana, né? É isso. Então, assim, eu vivi isso lá, sem pandemia, no caso, né? Mas eu vivi isso. Sim. Né? O que ocorreu aqui. Então, por exemplo, lá você ter uma babá é muito comum. Aqui em Presidente Getúlio, meu Deus, a pessoa tem babá, ela deve ter dinheiro. Não, é um estilo de vida da pessoa, né? Sim, Por que não cultural, ter? Né? Por que não ter, né? Possibilita muito mais a proximidade Claro. da mãe com a criança. Sim. E era incrível trabalhar lá. A outra família que eu trabalhei, ele era umas coisas bem loucas, assim. Era uma casa muito linda e o cara trabalhava em Londres. Então, ele pegava o avião todo domingo à noite para ir para Londres. Poxa. E voltava na sexta-feira para Irlanda. Tipo assim, sabe? Daí, eu ia junto levar as crianças para a escola, assim, só de Porsche, Land Rover, assim, sabe? Umas coisas bem surreais, assim. Então, mas eram pessoas simples, assim, sabe? Tipo, humildes e sem muito essa coisa da segurança, aquele medo, assim, sabe? Então, tu percebe, é isso que eu trago do intercâmbio, que você é capaz de fazer aquilo que você quer na sua simplicidade e que a gente acaba não valorizando tudo que a gente tem aqui. E eu gosto muito da palavra que foi criada aqui, Presidente Getúlio, é um dos melhores lugares para se viver. E é onde que eu escolhi estar com a minha família, né? Eu, o Giovan e o João Alfredo agora, sabe? Eu acho que é um dos melhores lugares. Eu já conheço 21 países. Poxa. E desses 21 países, eu não trocaria nenhum lugar que eu conheci por Presidente Getúlio, sabe? Eu acho, assim, que é um lugar incrível, assim, pela qualidade de vida, por a gente se conhecer, né? Eu tive um pequeno problema de saúde quando estava morando fora, então, assim, tu não tem ninguém, tu não tá com a tua família, tu tá lá no fim sozinho, e aqui tu tá com as pessoas que tu ama, né? Acolhida, né? A gente se conhece, né? Se o Xande precisa dar uma ligada, Vani, me dá uma carona, né? Se é necessário lá, tu tá, né? Sem um apoio próximo, assim, né? Então, eu acho que a questão emocional e a questão desse desenvolvimento... Tu pode aprender um monte de tecnologia, sabe, Fred? Tu pode ir lá ver um monte de coisa, mas de nada vai adiantar se tu não tem, né, essa bagagem mental, essa bagagem espiritual, esse aprendizado cultural, assim, sabe? Eu aprendi muito a entender a diversidade cultural. Tem pessoas que ficaram lá, que moram lá, né? Tenho conhecidos parentes que moram, né, fora do país. Mas são escolhas, né? Tudo na vida é escolha, né? Tem que fazer o que faz sentido pra si, né? Isso. E eu percebi que voltando pra cá, eu teria mais possibilidades pela minha formação, né? Do que estar lá. Porque eu fui pra lá formada já, mestre. Sim. Então, eu voltei pra cá já com uma oportunidade de emprego,
E foi muito legal. Eu trabalhei, já estou há 9 anos como professora e já atendi mais de 3.000 alunos. Então, pensa, todo dia à noite, tu chega na semana a ver 150 rostos diferentes. Né? E eu sou apaixonada por pessoas. Assim, É legal sabe? que tu tá transformando a vida dessas pessoas, né? Ensinando. Eu me encontrei, né? Mudando de novo. Então, ó, pra vocês verem como eu mudei as coisas aí, né? Mudou quando achou. Me encontrei muito nisso, assim. Eu sou daquelas pessoas, assim, quando faz, eu gosto de fazer com o coração, sabe? Então, é isso que me move, assim, né? Tipo, fazer com paixão, assim. Então, pra mim, nossa, fui muito feliz trocando de novo de comerciante para ser professora, né? Foi incrível, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa, assim, sabe? E nada melhor do que a gente contar da nossa carreira, né? Quando a gente fica trocando e fazendo essas escolhas, é legal, porque daí as pessoas começaram a vir me procurar. Ô, Vani, né? Tu podes me ajudar? Como é que foi tu trocar de carreira? Aí foi que eu comecei a trabalhar com isso também. Fiz mais alguns cursos, né? Me especializei. E aí comecei a trabalhar com essas questões de mentoria de carreira também. Então, eu trabalho online, né? Porque daí teve a pandemia, né? Paralelo, com atendimento com as pessoas. Auxiliar elas a trocar, empreender, trocar de carreira, como planejar, se conhecer melhor, né? E hoje tá muito em alta, né? As empresas estão buscando isso, né? Muito. Aí até onde que o Giovan falou no podcast dele, que faz aqueles testes, que o Xande já fez o teste, eu aplico o teste, né? Nada melhor, porque a pessoa ela vê o porquê ela age de tal forma e como ela se encaixaria melhor em tal serviço. Eu também queria fazer isso. Então vamos fazer, Fred? Vamos. Ou eu acho que nós deveríamos fazer um sorteio. Eu devia dar uma mentoria e um teste desse, aí vocês deviam fazer. Quem é que assistir, curtir a gente aí? Vamos, podemos bolar? Eu vou dar uma sessão aí, uma mentoria de carreira com um teste de perfil comportamental aí pra alguém, pra um seguidor de vocês, né? Ó, já fiquem ligados. Então, começar 2022 com o pé direito. O pé direito, já sabendo o caminho. Esse vídeo vai ao ar na última semana de dezembro. Caso foi ao ar, né? O pessoal já vai estar assistindo, né? Feliz ano novo já. Né? Então, para 2022, a gente vai estar elaborando ali uma forma de sortear, né? E eu também quero ganhar um. Não, Fred, eu ganhei ontem. Fui eu que ganhei no sorteio. Vamos abrir o bilhete aqui. Eu ganhei. Não, mas eu abri o segundo, o Fred, o terceiro, o Fred. Só Fred, né? Sacanagem, né? Não, mas é verdade. Aquela vez eu falei pro Xande, né? Quando o Giovan comentou, né? Que eu nunca fiz isso. Isso é até legal pra se saber, né? Isso. Para que eu tô numa profissão errada. E às vezes tu faz alguma coisa inconsciente, tu descobre por que tu faz isso. Sim. Porque tu, É isso aí. Se conhece, né? Se conhecer é fundamental hoje em dia. Isso. E todo mundo, hoje, a maioria não se conhece, sabe? Acha que conhece, mas não conhece realmente. Pois é, né, Xande? Tu que fez e é melhor do que ninguém pra me ajudar a explicar, né? Pra ti foi bem legal também, né? Foi bem importante, bem esclarecedora. Né? O Xande estava trocando ali na época, né, para pegar sozinho uma parte da empresa, então foi bem importante para ele se preparar, para analisar, né, o que você estava fazendo, o que podia melhorar, né? Então, acho isso bem importante, né? Bem... Como é que eu posso dizer? A gente faz as coisas, às vezes, sem pensar, né? A gente não analisa, né? Sim. Vai lá, eu quero ser empreendedor, né? Sou empreendedor. Mas, assim, nem todo administrador é empreendedor, nem todo gestor é administrador, sabe? E todo mundo tem qualidade. O problema é que ela não está sendo explorada. É mais ou menos, vamos dizer, pega na Lojas Nel. Tu bota um cara de vendedor, mas ele é bom em fazer conta. E ele não é bom em falar, entendeu? Não é bom em vender o produto. Ele é bom em fazer conta. Bota ele no financeiro e o cara do financeiro bobear. Não é bom em conta e é bom ótimo vendedor, né? 95% dos colaboradores que a gente fez o teste nas lojas dona estão com a gente, né? Então, assim, a gente usou isso na nossa empresa. Isso a gente não falou, né? Que eu também sou sócia junto com o Giovan, né? Sim. Eu tenho que contar também como é que conheceu o Giovan. Meu Deus, tem tudo isso ainda, né, Xande? No baile na Serra, né? Não. No baile da Serra. Nem fui no baile da Serra. Não, só... Tu não sabes aonde eu conheci o Giovan? Aonde? Na sala de aula? Ele foi meu é aluno. verdade. Eu vi essa
essa história. O Giovan foi meu aluno. Que coisa, né? Morou a vida toda aqui em Presidente Getúlio, eu também, vizinho, e a gente nunca tinha. Eu falei da Serra, mas vocês têm família em comum no interior aqui, né? Ou não? Não. Mas vocês casaram lá? Ou... O Giovan do interior, né? Sim. Ele é da Papanduva. Ah, da família lá. Isso. Era alguma coisa. Mas vocês casaram numa igreja do interior, né? Sim. Então a Vaniele tem que fazer algo diferente, né? Ela não podia casar no centro, ela tinha que casar 1 hora do centro, fazer os convidados ir até lá e depois voltar, né? Então foi muito legal, porque eu acho que então, meu Deus, tem tanta coisa pra contar, né? Vamos por partes. Eu acho que você tem que editar esse vídeo e colocar eles por partes. Por capítulos. Por capítulos. Então, vamos voltar lá pra trás, né? Voz doce de Moreira ainda. Capítulo 1. Quando eu voltei pro Brasil e comecei a lecionar, eu tive o convite maravilhoso de trabalhar como diretora de turismo de Presidente Getúlio, né? E eu fiquei nesse cargo durante 1 ano, e naquele 1 ano eu ganhei o prêmio de melhor funcionária pública. De todos os colaboradores que já estavam ali naquela época, nos 4 anos do governo, né? Eu fui a selecionada. Também trabalhei assim com unhas e dentes, né? E foi maravilhoso. Esse 1 ano trabalhando como turismóloga. E depois eu saí, né? E continuei trabalhando como professora. Aí, ali, né, que eu acabei conhecendo o Giovan, enfim, né, nessa história toda. O Giovan já contou a história dele. Quem não viu, vai lá, assiste o Lojas Dona, assiste o podcast do Giovan, bem na hora que a gente... Foi o Fred que apertou no mouse. Assiste a história do Giovan, que ele conta a história dele, né, bem legal. E apoiei ele muito naquela época, a gente se uniu bastante, assim, para que ele pudesse fazer também a transição da carreira, né? A gente estava como sócio também da Elan, né? E transitar para a Dona, que foi um momento muito... na vida de um casal, quando a gente troca também de empregos, tu tem que ser muito parceiro, né? Apoiar, né? Tu tem que apoiar, né? Então, a gente sempre se apoiou muito, assim. A gente é muito parceiro nisso. E aí, ele, então, fez essa transição para estar empreendendo na Dona. Então, a gente é casado, né? Eu sempre digo que ele também diz, né? É nosso, né? Junto com os nossos sócios, que são pessoas maravilhosas. Todos os sócios que a gente teve até hoje são muito gente boa, assim, né? Da Dona e da Lojas Nel, que todo mundo adora falar da Lojas Nel, né? O Fred gosta da Lojas Nel, né, Fred? Então, a gente eu vejo bastante que o Giovan era, no começo, ele sempre foi um cara muito criativo, muito empreendedor, só que ele tava lá escondido, né? E daí ele pegava, parecia que ele tava botando o sonho dele nas outras pessoas, sabe? Não, tipo, ele abriu sociedade com meu irmão, depois eu entrei, aí depois o André, aí chegou a Vani. Tu vai fazer tu mesmo ou não, né? Legal, meu. Mas foi isso. Tu incentivou ele muito a fazer. E tu mostrou pra ele que ele tinha realmente muito potencial. Isso, é isso que eu gosto. Assim, eu não gosto de que as pessoas que estão perto de mim, elas não cresçam junto comigo. Sim. Entende? Eu acho que todo mundo tem que crescer. Todo mundo tem que aprender. Não adianta eu ter o conhecimento. Eu vim aqui contar pra vocês. Seria muito legal o Fred perguntar pra mim quem é a Vaniele. Eu dizer, a Vaniele, ela é mestre em administração. Tem 2 faculdades, turismo e administração. Ela tem pós-graduação, ela fez Empretec, ela fez coaching, ela fala inglês, ela visitou 21 países. Seria lindo eu vim aqui contar e ficar com o meu nariz lá em cima, porque eu tenho um currículo maravilhoso. Mas se eu sou um ser humano que eu fico com isso só pra mim. Guarda só pra si, não adianta. Eu só vou ser feliz se eu compartilho. A felicidade real, ela só é felicidade quando ela é compartilhada, né? E eu friso muito nas minhas mentorias, assim, não vai mais existir o profissional separado, assim, você ser um bom profissional e em casa ser péssimo com a sua família. Sim. Sabe? Não tem mais como ter uma máscara. O cara chega lá, engravatado, super competente, e em casa tá fazendo o quê? Sim. Né? Fazendo coisa errada, né? Agredindo as pessoas verbalmente ou fisicamente. Vocês sabem que tá cheio de gente que conquista a todo custo, né? Então, eu acho que a gente tem que compartilhar as coisas. Eu acho, a minha essência, né? Ela tem que ser compartilhada e incentivada. E o Giovan,
eu vou sempre trazer conceitos, né? Porque professora tem que trazer conceitos. Ele era um intraempreendedor, né? Porque o empreendedorismo, ele é feito quando você está dentro de uma empresa também. Então, ele empreendia dentro da empresa dos outros. E eu via ele aquele cristal lá que tinha que ser lapidado para trilhar o próprio caminho dele, entende? E então, foi muito bonito de ver essa transformação de ele estar indo atrás dos sonhos dele, né? Sim. Que hoje é um sucesso, por toda a dedicação dele, de toda a equipe, dos nossos sócios, assim, que ele se dedica muito à empresa, né? Às empresas, né? Então, é muito legal. A gente conversa sobre isso também, às vezes dá uns arranca-rabo, né? Porque eu me meto dando umas opiniões para ele em casa e a gente fica conversando sobre isso, trocando umas ideias em casa, né? Sim. Mas é bom, porque isso tudo faz crescer, sim, né? Faz crescer. Precisa ter, né? Com certeza ele pensa de um jeito, eu penso de outro, né? Então, às vezes eu trago muito dessa questão da teoria misturado com a prática, ele já é mais só da prática, então eu sou muito pessoas, né? Então a gente tem que trazer o equilíbrio, né? Ele pra mim também, com as minhas coisas e vice-versa, né? Tudo é uma construção. E outra coisa, gente, tudo eu penso que é administração, né? Acho que tudo a gente tem que colocar administração no meio. Na vida pessoal, na vida profissional, na vida espiritual, eu vejo tudo como se fosse administração. Precisa, né? Um negócio. Isso, tudo é um negócio. Tipo, o casamento é um negócio, você ter filhos é um projeto, e é isso que eu... E na academia, é um plano de negócio. Sim. E na academia a mesma coisa, eu levo tudo assim, sabe? Então, por isso que eu brinco, assim, hoje o meu maior projeto é o meu filho. Tipo, eu decidi me dedicar a ele, como eu gosto de fazer 100%, né? Então, eu vou fazer o melhor que eu posso. Nunca vai ser perfeito, né? Mas o melhor que eu consigo fazer, né? Então, assim como pra vocês também, né? Mas fizesse um plano de negócios antes de fazer o João? Fiz! O que eu fiz? Já pegando o gancho do Fred, um planejamento, né? Sim. Porque, não preciso mentir, né? Eu tenho 36 anos, então eu quis ter filhos não tão novinha, assim, né? Então, eu fiz tudo o que eu tinha pra fazer. Fiz aquele checklist, assim, do que eu queria na vida, né? E fiz. E aí, tudo que eu queria, eu alcancei. Desde escrever livro, escrevi, plantar árvore, viajar, abrir empresa, fechar empresa. Tudo que eu queria. Então, agora chegou a hora da gente ter o João e se planejar para isso também, né? Tanto de tempo emocional e financeiro, né? De fazer esse momento, né? Então, ele tá aí, ó, uma fofura, a coisa mais querida do mundo, tá lá com o Jovan. Jovan, obrigada. Enquanto que ele trabalha, eu cuido. Meu Deus do céu, o que eu tô... Não, Giovana, não para de chorar. Não, Giovana dá jeito. Lá em casa, a gente é parceiro em tudo, assim. Não tem essa coisa aí, não. Tem que ser dividido, né? Tudo tem que ter parceria, né? Assim funciona, né? Porque eu também sempre trabalhei muito, então fiz essa pequena pausa, mas um dia as coisas vão voltar. Sim. E o Jovan tem que saber também lidar, né? Sim. Até para as mulheres que estão escutando aí. Eu falo demais, senão vocês mandam parar. Um dia eu escutei de uma pessoa que falou assim, ó. Que uma mulher inteligente, com uma aparência legal, né? Tipo, bonita. Inteligente, bonita e que tivesse, assim, uma situação financeira confortável, jamais ia ser feliz emocionalmente num relacionamento. Porque, normalmente, as mulheres, então, elas buscam esse lado financeiro, a independência, né? E falou pra mim que eu jamais ia conseguir estar emocionalmente equilibrada, assim, né? E isso ficou me martelando, assim, sabe? Eu busquei muitas referências de mulheres que tivessem sucesso na família também. Porque eu fiquei pensando, nossa, né? Comecei a olhar perto de mim, assim, poxa, quem que era uma mulher que era mãe, que estivesse trabalhando, que, né, fisicamente, espiritualmente, né, esteticamente, que se gostar. É difícil. Mas como é que ela chegou nessa conclusão? Pois é. Ela era assim ou não? Não. Então... Então isso me chocou quando ela falou isso, sabe? E daí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Então a gente tem que buscar referências de pessoas que consigam se equilibrar, Não vou dizer que é verdade, acreditar 100% nela, mas vamos ver, né? Vou pesquisar, ver também. Isso, E então, pra mim, naquela vez, isso me chocou muito, assim, sabe? Pensei, gente, será que eu vou ser infeliz até na parte amorosa, assim, a vida toda, né?
não vou conseguir... Ficar pra titia. Vou ficar pra titia, Jesus, né? Não, mas deu tudo certo, graças a Deus, né? Também Giovana, não me larga, Giovana. Não me larga, Giovana. Não, deu tudo certo aí, né? Então, eu acho que tudo tem o seu tempo, né? A gente tem que dar prioridade para as coisas, né? Tem muitas meninas aí que às vezes se dedicam pro trabalho e pensam, nunca vou encontrar ninguém legal ou não vai dar certo, né? Tudo tem o seu tempo, né? Planejando, Sim. administrando, tudo dá certo, né? A gente perde uns fios de cabelo, fica meio maluca, mas tá tudo certo, Volta e né? meia tem que fazer uns diagnósticos empresariais ali, né? Mas eu faço em mim mesma também para ver se tá tudo certo, né? É É legal. importante fazer, mas tem que fazer a intervenção também. Claro, não, tem que fazer as mudanças, né? Senão Sim. não vale a Falando pena. bonito, né, gente? Tá, Fred, tá chique. Estudado, né? Professor, né? Nossa, Ah, estudante. Né? tá fazendo faculdade, Fred? Falta só esses dois trabalhos, o diagnóstico e a intervenção. Hein? Que legal. Não, minto. Eu não fiz o plano de negócio. Eu vou fazer o plano de negócios e a intervenção. E que empresa tu vai abrir? Eu já tenho uma. Né? Fictícia, não, mas... Nem sei ainda. Ano que vem eu decidi que eu ia fazer esses dois trabalhos. Só falta isso. O trabalho tá encaminhado. O que vai fazer? Não sei. Eu entendi. fiz, na verdade, o diagnóstico eu fiz da minha empresa aqui. Tá. Sabe? Aí deu boa, fui bem assim, mas... Aí falei, tenho preguiça. Mas ano que vem eu vou terminar. A minha meta Mas para tu 2020. reprovou? É porque eu não fiz, na Meu verdade. Deus do céu, gente. eu reprovei tu não porque eu fala não isso pra uma fiz. professora. Tu reprovou porque tu não fez trabalho em rede nacional. O Fred tá admitindo. Não, olha. Até se alguém trabalha nesse setor de fazer trabalhos acadêmicos, Não. a gente pode negociar, né? Não, tô brincando, gente. não. Ano que vem, vou fazer. Cancela acontecer. essa entrevista. 200 pila aqui, bem pago. Meu Deus, não, vocês estão 200 querendo pila acabar com a ninguém educação. O que é Não. isso, gente? Ó, Jamais. 200 pila ninguém faz, ele já Quem pesquisou. que é o já. Gilberto Maschi, o teu professor? Não, nem tenho mais. Eu faço na Uniaselv lá, né? Ah, Daí agora tá... Ixi, Online? joguei pra várias... Ah. Lá, joga pra cá, joga pra lá. O meu primeiro tutor foi o Marcon. sim. Ele, sim. eu Ibirama, né? gostava. Meu, eu estudei e, olha, eu levava a sério até que mudou o tutor. Daí não, veio um cara lá, daí não gostei, daí veio o outro, também não gostei. Pois é, ó, olha só, daí eu vou fazer uma pergunta pro Fred, né? Olha só, pode ser a mesma coisa, mesmo conteúdo, né? O professor, ele pode ter estudado um mestrado, mas vai dizer que não muda pela pessoa que é. Sim, muda completamente. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Não adianta eu chegar aqui com o canudo se eu não souber... Eu vi essa semana um negócio desse, que as pessoas, não adianta ter o maior conhecimento do mundo se ela não tem ligação com o aluno, né? Ela não isso. consegue passar, se né? conecta com a pessoa, né? Não adianta mais. Não se conecta com a pessoa que é o aluno, não se conecta na vida pessoal. Você não consegue passar, né? Não adianta. Então, nesses meus estudos todos aí, estudei muito essa questão pessoal. Fui para Curitiba, fiz aqueles cursos com Lego para trabalhar em grupo. Aí veio a pandemia com grupo, massinhas, Lego e tal, trabalhos em grupo em pequenas e médias empresas, né? Tinha todo o programa, mas aí acabou vindo a pandemia e a gente não pôde mais juntar, né? Fazer grandes grupos, enfim. Aí esse projeto está um pouco engavetado, mas é o que eu vou voltar a trabalhar, né? Com esses treinamentos, essas preparações com pequenas e médias empresas, com microempreendedor individual, né? Para preparar. Porque, assim, o empresário, ele não é só empresário, o vendedor, ele não é só vendedor, o professor, ele não é só professor. Não adianta mais tu pegar o canudo e dizer, sou professor. Sim, né? A gente tem verdade. que se conectar, senão não vai adiantar, né? Você dizer que tem um título, né? Eu acho que isso faz muita diferença, assim, essa busca por esse, sei lá, esse autoconhecimento, né? Tu sabe como tu é, sabe os teus gatilhos e eu digo que os alunos são nossos clientes, né? Pode conquistar os teus alunos. Sim, tem. Uma turma 100% é difícil, né? Todo mundo te amar, né? Mas tem que ser a maioria, né? Não precisa gostar. Pelo menos tolerar o mas, professor, por exemplo, né? Entre aspas, se tiver um problema ali, o problema tem que ser o aluno. Não, tipo assim, né? Tipo, deu uma desavença ali. Tipo, Resolver. e tudo nos conformes, né? Mas eu lembro que, eu levava muito mais a sério, assim, sabe? Aí já desanimei, virou bagunça e...
Ai. Ele sentava na frente, depois já tava sentado no Não, enquanto foi o Marcon, eu fazia os trabalhos tudo certinho, sempre notas verdes, azuis, né? Notas altas. E depois desandou tudo. Mudaram lá e... Nem avisaram, né? Não, nem falo. Esse é outro capítulo. Mas ano que vem, se tudo der certo, eu terminar. Vai sim, vai terminar assim. Nós vamos A fazer... Vânia vai me ajudar a fazer as Vou pagar pra Vânia. Não. Não pode. Vocês estão só me queimando nesse Não, podcast eu, Xande, aqui. O que eu é isso? Não pode, não. Xande é de Só porque chinelo. eu falei que o Xande tá de chinelo, né, Xande? Ô, Xande, de É o sacanagem, né? troco, né? Porque tu não tem vergonha na cara, vem de chinelo. Eu tô com umas bolhas no pé, que eu tô Não. andando muito agora. Não, só o Xande vem de Tem- chinelo mesmo. Tem que emagrecer. É verdade, tu também tá, né? Eu tenho sempre de chinelo. Mas é que o pessoal não... É que nem a mulher lá no... Se o convidado não der, ninguém vai ver. Ah, entendi. Não, É que nem a vocês mulher dois. lá, que ela falou, a As ex-patroa dela lá. vestimentas, né? É, da cintura pra Ela cima. nem usava calça social, mas... só Era daqui pra pijama, cima. É. Ah, então, isso era outra coisa que chegou tendência aqui também. É usar pijama na rua. Então lá o pessoal saía de casa de pijama normal, né? Sério? Sim, e aqui virou uma tendência também, as roupas de casa. O Fred Eu lembrei de um começa a rir. fato, eu lembrei de um fato. As pessoas utilizarem isso, né? É uma tendência, né? Que é a conf, né? Que é as roupas confortáveis que você acaba conseguindo se reaproveitar e utilizar elas na rua. Então, é um conceito de moda muito utilizado atualmente, que era de fora e que veio pra cá, né? Então, acho que tudo, desde comida, né? Voltando à pergunta do Fred, desde comida, tudo dá pra tirar, assim, ideias incríveis, assim, né? Acho que um dos lugares mais malucos, assim, e culturalmente diferentes foi mesmo o Japão. Lá, então, é uma loucura. Ela queria né? ser- O eu queria ir Jeovã pro falou Japão. que não comeu nada lá, que não dá pra comer nada lá, que era tudo ruim. É que eles têm uma cultura diferente também na alimentação, né? É Os o Terolim orientais. Primavera lá ou é dos chineses? Eu acho Deve ser acho dos que é chineses. chinês. Comeu sushi lá, eles falam que é de bem Sim, diferente, não tem nada a ver com o de cá. Não tem nada a ver. Como é que Não eles- tem McDonald's lá? Tem. Ah, Então, mas tem que McDonald's, achar- Burger É King. difícil achar, né? Não, isso é bem comum. Então o Jeovã tava em casa, então. Tava, ele só comeu isso. entregaram. Não, é que aqui a gente sai no final de semana, vamos comer um sushi, né? Nesse sentido. E lá é como, sei lá, o que vocês comem aqui? Arroz, feijão, né? Pão. Lá pra eles, pão, arroz, feijão. A cuca. Lá pra eles é isso, né? É comer o macarrão, que eles também comem, né? O noodle, O lamen. o Lamen. lamen. Vai ser bom. O sushi, pra eles, é como se fosse pra gente um arroz feijão, né? Alguma coisa assim comum. Você passa num posto, no posto vai ter pronto lá, tu leva pra casa e... Né? Que nem aqui a gente pega um pão de queijo. Lá eles vão lá e pegam o sushi, né? Algo bem comum. Lá não tem graça falar, hoje vamos sair comer um sushi. Não, lá não tem. Lá é algo, né? Habitual mesmo, assim, né? Isso é interessante, muito interessante. Muitas coisas interessantes para aprender. Voltaria, com certeza. Absolutíssima certeza. Se pudesse voltar. Agora tá um pouco mais difícil, né? As Sim. questões das viagens, né? Mas a gente deu uma parada. Todo mundo meio que teve que parar em questão da pandemia, né? E então, vamos ter que esperar um pouco para fazer as viagens. Mas agora a gente tem um bebê, então também tem que ter um pouco mais de... tem que ter um pouco mais de cuidado, assim, né? Sim. Daí, administrativamente falando, a gente muda os projetos, redireciona a energia para outra coisa, né? Então, antes era só para ver coisa de viagem, né? Agora a gente muda um pouco. Agora o João Alfredo. Agora o João Alfredo E pegando essa parte ali de viagens, quais foram os países que se tu lembrar de todos eles? Pois é, né? Então, nossa senhora, muita coisa aí. Foi Emirados Árabes, o Japão. Vamos falar aqui, né? Argentina, Paraguai, a Holanda, A Holanda. Itália, Itália, Alemanha, eu fui 2 vezes de Alemanha. Mas conta uma vez só, Vânia. Conta uma vez, não conta 2. A França. França,
todo o leste europeu. A gente fez uma viagem de carro, eu e o Giovan, foi muito legal. Áustria, não? Sim, Polônia. Imaginei isso. Todos esses países Eles falam ali, que é a bem gente fez pertinho, de né? carro. É, Irlanda do Norte, todos esses países ali. O Reino Unido, praticamente todos ali, né? Sim. Então, tudo que é ali na parte da Europa, a gente... No caso ali, Dubai conheceu. fica nos Emirados, né? Dubai tá nos Emirados Árabes, porque faz uma parada para ir pro Japão lá nos Emirados. Daí a gente aproveitou, ficou ali uns dias, quase uma semana lá. E mais de 10 dias conhecendo o Japão, né? Várias cidades, Tóquio, enfim. Os templos lá. Meu, sensacional. Os templos budistas são incríveis, shintoístas também. E lá, por exemplo, Tóquio, uma curiosidade de Tóquio, a gente dormia de janela aberta em Tóquio, né? Onde que tem o maior número de pessoas em Tóquio, né? Então tu dorme com a janela, tipo Presidente Getúlio, assim, janela aberta, né? Quase não dá pra dormir. Aconteceu coisas aí, né? Assalto. Nossa, que coisa, né? Mas, assim, o nível de segurança é incrível, assim, né? A pontualidade também é... Nossa, aquele trem deles, né? O trem bala deles é... Pontual. É incrível, é maravilhoso. Né? Situações... É longe, né? Muito longe, mas vale a pena. Muito engrandecedora a cultura deles, assim, a paciência deles, né? Então, muito legal. Essa parte de trabalho, né? Como eles são fiéis ao trabalho e... Muito, muito fiéis. O sistema deles de trabalho também é um pouco diferente daqui, né? Mas eles são muito comprometidos com as coisas, assim, né? São profissionais que buscam ficar na empresa por muito tempo e se já tá ali no primeiro mês não gostou, eles já, né? Já muda. Porque eles gostam de se comprometer, eles não estão ali somente pelo monetário, eles estão pela realização pessoal também, sabe? Sim, isso é importante. Pela busca. Então, são várias coisas que a gente pode aprender com eles, né? Não à toa que é um país pequeno e tem, já com mercado mundial, eles dominam também, né? Organização, né? Por ser pequenininhos, são super organizados, né? Vários sistemas aí, Toyota, enfim, né? Que vieram de lá. Legal, vale a pena. Quem sabe, né? Vocês possam ir lá conhecer também. Um dia. E vamos fazer as perguntas pra Vani? Depois a gente continua nosso bate-papo. Eu vou começar aqui. Se o Face ID me ajudar. Vamos lá. Por que o Face ID não ia ajudar o Fred? Porque eu tô de fone, acho que não reconheceu o meu rostinho. Vamos lá. A primeira pergunta é da @LuanaMelo89. Como posso saber se tenho dom para ser empreendedor? Luana, todo mundo tem, né? Uns são... Agora lá vem a teoria da professora Vaniele, né? Todo mundo pode empreender, né? Uns com um pouco mais de facilidade, porque são empreendedores natos, e outros precisam desenvolver. Existe um teste que a gente pode aplicar para saber se a pessoa é ou não é empreendedora. Nas minhas aulas, lá na segunda, terceira aula, a gente aplica esse teste nas aulas de empreendedorismo. Sou professora de empreendedorismo, então esse eu não contei. E lá a gente consegue descobrir o quanto de empreendedor você é, né? Dentro da mentoria de carreira, se o cliente deseja, eu também posso aplicar esse teste e a gente conversar sobre isso. Já vamos vender o peixe aí para a Luana. Então, se a Luana tem vontade de desenvolver, de saber se ela tem essa capacidade, o nível ali que ela tá, né? A gente pode fazer o teste. Mas todo mundo é. Uns vai ser com mais facilidade e outros um pouco mais difícil, mas nada é impossível. Mas todos são, né? Eu acho que todo mundo recebeu a mesma oportunidade. Cabe a gente desenvolver, né? Agora, outra coisa que eu sempre falo, uma dica, né? A gente não nasce sabendo tudo. Então, eu tenho vontade de empreender, né? A gente consegue verificar qual é o nível de tendência a ser empreendedorismo. Existem vários profissionais para te auxiliar naquilo que você não sabe. Então, né? Então, precisa buscar o conhecimento, claro, né? E contrata pessoas que saibam fazer aquilo que você não é bom o suficiente, né?
Então, eu não consigo, às vezes, entender de marketing, de financeiro, de a questão de contabilidade. Tem os escritórios ali, eles fazem. Estão para fazer a consultoria ou até mesmo pessoas como eu que estão ali para te auxiliar numa mentoria do primeiro passo. Sim. E se a gente chegar num ponto e ver, não, ela nesse momento ela precisa desenvolver algumas capacidades a mais, senão ela não vai conseguir gerir a empresa, né? Então dá para a gente ter uma noção. Claro que eu não vou conseguir ter uma bola de cristal para dizer 99% que essa pessoa tem a capacidade, mas é um meio caminho andado já, sabe? Então, uma das alternativas, Luana, você, 100% de certeza, você pode empreender, né? Existem esses testes, essas ajudas que vão te levar num caminho mais fácil. E por que as pessoas acabam, às vezes, fechando as empresas, popularmente quebrando as empresas, né? Porque elas não buscam conhecimento, mas elas acham que, né, que simplesmente... Não deu certo e era pra ser assim, bota a culpa nos outros, né? E às vezes as pessoas acham que empreender é só uma coisa grande, mas você pode empreender com aquilo que você sabe fazer de melhor. Seja cantando, seja fazendo um doce, seja... E começar pequeno, né? Com qualquer coisa, né? A gente... hoje pode ser pequeno, mas... Sim. E depois pode crescer, já tivemos casos aqui, né? A moça começou fazendo chocolate em casa. Luana, a Mônica, né? Luana, assiste aí os outros podcasts que você vai ver histórias incríveis, né? A Luana é um exemplo. Começou assim, engenheira de alimentos com uma empresa familiar. E começou a... Eu assisti, mas eu já conheço a Mônica da escola. Eu estudei na mesma escola que ela. E ela ficou com vontade de querer fazer doce, né? Que loucura, olha só, né? Então, massa. E buscou conhecimento. E ela busca o conhecimento sempre, né? Então, essa eu acho que é a minha resposta para a Luana. Assim, 99% que você consegue, mas precisa, com certeza, habilidades que você vai ter que desenvolver. Porque ninguém aqui é 100%, né? Tem como. O problema é esse, das pessoas, elas não admitirem que elas não conseguem atingir o 100, que a gente sempre precisa de uma ajuda. Sim. Né? Então, acho legal isso, a gente buscar ajuda, né? A partir do momento que tu aceita que precisa de ajuda, é o primeiro passo para tu... Pro sucesso. Pro sucesso, Nossa, tem não precisa saber tudo, ninguém nasce sabendo tudo. Hoje em dia tem na internet conteúdos de graça, assim, incríveis, ou profissionais que você paga para isso, né, competentes, ou você pode buscar informação com familiares que já tiveram essa experiência, né, então, às vezes é um pouco de teimosia das pessoas, elas não querem, por de orgulho, né, não querem buscar um conhecimento. Sim. Tá respondida a pergunta aí da Luana. A próxima pergunta é do @Nico Zucatelli. Ai, Nico. É o Edemir. Você sempre teve uma vida corrida. Como foi a decisão de ser mãe e dar uma pausa? Então, administrativamente falando, muito planejada, né? Eu penso que a vida da gente, ela é feita de pequenos momentos, né? Então, uma criança, ela tem a sua primeira infância muito curta. Nós todos já fomos bebês, já fomos crianças, né? Pequenas, né? E aí a gente quer o quê? Quer o mundo. Eu quis o mundo depois, então eu sei que o João Alfredo, ele também vai querer o mundo depois. Depois a mãe vai ser chata, né? Não é aquela coisa, a mãe é chata, né? Não quero namorar, quero viajar, quero namorar, quero fazer outras coisas, né? Então, a base do ser humano, ele é na primeira infância, né? E dentro dos meus estudos, que para variar a Vaniele começou a estudar sobre crianças também, né? Eu percebi o quão importante é a presença de uma mãe no crescimento da criança, né? E o quão importante é a gente estar perto. E aí foi aonde que, juntamente com o Giovan, eu decidi desses primeiros meses, assim, trabalhei até o mês de outubro, e agora daí novembro, que daí eu decidi... Não foi fácil, né? Sim. Porque, nossa, foi difícil. Às vezes eu dizia, ai meu Deus, eu quero fazer outra coisa, só tô em casa, né? Preciso trabalhar, né? Aí eu acabo fazendo esses atendimentos mais reduzidos pela internet, né? Bem reduzidos. Mas eu entendi que era importante naquele momento. Foi difícil, é difícil desacelerar, ninguém é perfeito, né? Eu trabalhei, como eu falei, desde os meus 12 anos. Só parei porque eu tive um problema de saúde, que eu fiquei 1 ano parada, que eu quebrei uma perna, mas nunca parei. Então, para mim foi desafiador. Vou falar para vocês que é difícil,
Não é fácil. É algo, para mim, um desafio. Para muitos, ela parou, ela é mãe. Não, para mim é muito difícil. Nossa, cara, assim, eu cheguei a trabalhar em Indaial no mesmo dia, em Rio do Sul no mesmo dia, voltava para Presidente Getúlio à noite, levantava no outro dia de novo, ia para Indaial, levantava ali, 5 horas da manhã. Cara, o João Alfredo me cansa mais do que eu fazer isso tudo, tá? Não é fácil, eu sempre falo, olha, eu admiro quem tem aquela penca, assim, de filhos, assim, 2, 3, 4. Não sirvo pra isso, gente do céu, é muito difícil. Né? Eles demandam muita energia, né? Quem tem o dom, assim, pra essas mães, minha mãe, valeu por tudo que tu fez por mim. Eu acho, assim, incrível esse papel. Pra mim, tá sendo desafiador. Sabe quando tu vai lá e faz assim, eu quero fazer mais uma faculdade, tô fazendo uma faculdade de ser mãe. É desafiador. É um dos maiores desafios. Já viajei, já constituí empresa, já... Pra mim, é desafiador, assim, sabe? É um amor muito grande, mas, ao mesmo tempo, você tem que aprender sobre a criança, né? Sobre esse universo, né? E eles aprendem, né? Tu dá estímulo, eles aprendem muito rápido. E isso é muito legal, tu tá junto com eles e ver eles. Agora ele tá querendo aprender a andar. Então, eu faço toda a questão da alimentação dele. O Giovan também é muito participativo, então a gente ensina ele com os alimentos, né? Então, a gente está fazendo todo esse trabalho, assim, de estar presente com ele, né? Na primeira infância, né? Importância do aleitamento materno, né? Muitas mães voltam ao trabalho e não conseguem mais. Então, eu estudei muito sobre isso e resolvi fazer, ano sabático, assim. Desafiador, mas é um dos melhores presentes, assim, sabe? É um projeto muito bonito, assim, bem legal. Show de bola. Respondido também, check. Vamos para a próxima. Essa pergunta também é pergunta de outro ali, né? Essa pergunta é do @Thiago A. Silveira. Como é conciliar a vida de empresária e mãe 24 horas? Aí o Xande repassa o usuário aqui. Usuário não, né? A pessoa que fez essa pergunta também. Mas eu sei quem é. É o Thiago, né? Silveira. Isso aqui sim, mas ali acho que foi o mesmo. Ele mandou. Pessoa. Lembra que tinha. Sim. Parecido, dá uma olhada, né? Thiago, vamos mandar um abraço pra ele. É meu cunhado, tá aí assistindo. Abraço, cunhado. Aqui, ó. Da Mila Mames. Mila. Como conciliar a carreira e a chegada dos filhos? Não concilia. Ela deu spoiler? Será que vai vir mais? Então? Não. Filhos. Os filhos. Ai. A gente nunca dá conta, né? Eu acho que essa é a diferença, assim. As pessoas acham que a vida de todo mundo é perfeita, que tá ali no Instagram, né? Mas ninguém consegue ser perfeito 100%, né? Ninguém consegue conciliar tudo 100%, né? A gente tava conversando, né? Xande, como é que vai na academia? Sempre gostei de treinar e trabalhar, então... Acho que tu tens que administrar, né? Tem mães, tem famílias que conseguem... Cada família tem a sua dinâmica, vamos dizer assim, né? Então, eu vou falar da minha família, sem julgar a família dos outros, né? Vamos falar de um modo geral, falando de empreender, falando que o Giovan já veio aqui, assistiu o podcast do Giovan. A gente está empreendendo num momento muito forte nas nossas empresas, onde o Giovan também está administrando. Então, é um gasto de energia bem grande, né? Nesse desenvolvimento, né? E eu tô com esses meus projetos paralelos. Então, as disciplinas de faculdade, nesses meses agora, eu dei uma parada, porque é à noite, então, né, demanda do Giovan estar com o João também, né? Então, eu dei uma parada e faço esses atendimentos pela internet com a mentoria de carreira reduzidos também, com horas mais marcadas para facilitar. Então, a gente está administrando dessa forma, essa dinâmica, porque se eu saio correndo aqui e o Giovan sai correndo ali, em busca só do ter monetário, alguém vai sofrer ali no meio. Sim. Então, a gente precisa pensar nisso, como eu falei pra vocês, né? A vida não pode ser 100% em tudo, então a gente tem que ter um equilíbrio nesse momento, né? Primeira infância, então a gente colocou na balança que seria importante dar atenção pra ele também, né? Então, tem outras famílias que não podem, outras famílias que a mulher não quer, ou o marido não entende essa escolha, né? Então, são meses. As coisas passam muito rápidas, assim, né? A gente tem que ver que tudo troca. A gente troca tudo, a ideia, e eu acho que tudo nasce na nossa cabeça também. Quando tu projeta alguma coisa, tu se planeja, a coisa vai dar certo, né? Não tem como dar errado. Né? Então, são pausas. E as pessoas, às vezes, não sabem dar pausas. Né? Sim.
Então, a nossa família acho resolveu... que é um ponto final, né? Isso, acha que é pra vida toda, né? Não, então a gente optou por fazer essa dinâmica, né? A Camila fez essa pergunta porque ela é uma mãezona também, admiro ela, assim, muito. Então, a gente, como concilia? A gente não dá conta de tudo, a gente tem que escolher o que é prioridade no momento, né? Sim. Então, a família pra gente é prioridade lá em casa, então a gente tenta equilibrar. Claro, todo mundo tem que trabalhar, né? Tem que se sustentar, né? Tem que ganhar dinheiro, tem que ver como o mercado tá indo nesse momento, que todo mundo sabe que tá incerto, né? Estamos vivendo um momento histórico, né? Questão da pandemia, então a gente tem que analisar tudo isso, né? Tudo administrativamente analisado, né? Então, assim, a gente tenta da melhor forma possível administrar, em parceria, sempre, né? Sim. Como uma família mesmo, né? Não puxando a sardinha pro Giovanni, nem pra mim, né? Olhando o que é melhor pra todo mundo, né? Que nem como eu falei pra vocês, hoje o Giovanni tá lá com o João, então a gente se divide, né? Um pouquinho cada um e sempre dá certo. Tem que pensar positivo. Quando tem companheirismo, sempre dá certo, né? É isso aí, né? Tem que ter, eu acho que isso na escolha também do parceiro, né? Mas é que o meu marido, ele não apoia, tá? Porque casou com uma pessoa dessa, gente, né? O que é isso? Pensa antes de casar, então, né? Tem que ter alguém do teu lado que queres crescer. Assim como eu quero que o Giovanni cresça, ele também quer me ver crescer, né? Sim. Um apoia o outro, né? Então, senão... Ninguém precisa viver na sombra do outro, lado a lado. Isso e um apoiando o outro, Tem momentos que um vai estar precisando mais, o outro menos, e assim vai, né? Sim. E aí, isso é a parceria, né? Ainda tem ainda uns preconceitos, né? As pessoas acabam achando, às vezes, que é só a mulher que tem que estar à frente de algumas coisas, né? Mas a gente pode dividir e ficar tudo mais leve, né? Mais tranquilo, né? Então, acho que com uma boa parceria em casa e a gente sabendo o momento, assim, vai sendo mais fácil, né? Com certeza. Vamos para a próxima. Hadloff Edu. Edu. O quão o intercâmbio foi importante no seu crescimento pessoal e profissional? A gente falou já do intercâmbio, né? Sim. Então, né, Edu muito querido, é um getuliense que está morando na Irlanda, né? É muito legal ele, né? Vejo os stories dele e sonho que eu estou lá também. Então, só reforçando o que eu falei antes, para mim foi um divisor de águas nesse sentido de que eu posso conquistar o que eu quero sem ficar pensando nos outros. Lá eu era só mais uma pessoa e ninguém me conhecia. Aqui a gente... a Vanielle, que é a filha do Mauri, que tinha a Pilão Eletrônicos, aquela história, Você não tem uma referência. Isso, e aí às vezes a gente fica pensando no que o outro vai estar pensando da gente, né? E lá eu percebi que se tu tens vontade de alguma coisa, tu tens idoneidade, se tu planejou, tu podes conquistar. Então, lá me abriu muito a mente, assim. Lá eu fiz muitos amigos, conquistei muitas coisas, consegui viajar. Então, por que eu não iria conseguir vir pra cá e mudar e sair dessa caixinha tão fechadinha que eu morava, né? Com essa visão de mundo tão pequena, só Presidente Getúlio, né? Se a gente pode infinitas possibilidades, né? Então, isso me ajudou muito, assim, a trocar as coisas, a imaginar que eu posso fazer coisas diferentes, procurar outras coisas, né? Não ficar só no meu mundinho, fazer amizade com mais pessoas, networking, né? Conhecer pessoas, assim. E no meu casamento veio amigas de São Paulo que eu fiz lá no intercâmbio, né? Então, tu conhece pessoas, assim. Fui pro Japão, mas porque era minha amiga do intercâmbio. Eu fiquei na casa dela, né? Uma japonesa, então tu começa a ter essa rede de contatos. Sim, network, né? E tu vai vendo que a barreira, ela só é geográfica. Mas tu tem que pensar que a tua barreira, às vezes, é mental. Tu tens medo de conquistar as coisas. E acha que só vai conquistar porque você tem dinheiro. Né? E eu acho que isso não... O dinheiro, ele vai aparecer conforme aquilo que você planejou também. Ele é consequência, né? E se eu me planejo, eu vou conseguir conquistar, né? Eu vou abrir mão de lá, daqui, né? Planejando, tudo dá certo também, né? Sim. Então, é isso que eu aprendi no intercâmbio. Lá a gente fazia de tudo com muito pouco, né? Comia pão com manteiga para poder viajar, né? Mas viajar, dava jeito. Então, lá eu aprendi que a gente consegue realmente aquilo que a gente quer. Esse coração é bom, se a gente está sendo correto, né? Então, para mim foi incrível. Assim, acho que todo mundo deveria... fazer um intercâmbio.
né? Claro, ainda no Brasil tu fala que tu fez intercâmbio, todo mundo, né, profissional, é muito bom, é bonito pra botar no currículo, né? É lindo, né? Mas ele transforma, acho que, como ser humano também, assim, né? Essa transformação. Eu acredito que sim. Show de bola. A segunda, não sei se tu conhece, a Leandra. Conheço. Leandra W.E. Essa eu não vou mandar beijo, né? Por que decidiu lecionar? A Leandra é minha irmã, né? Então, né, Leandra, por que eu resolvi lecionar? Por incentivo do meu pai, né? Ele fazia faculdade também. Meu pai... É engraçado, porque nem todo pai de todo mundo faz faculdade, né? Não sei se o pai de vocês fez faculdade, né? Não. Então, eu achava o máximo, né? Meu pai fazia faculdade. Acho que técnica e contabilidade no Amônio, mas... Pois é, mas assim, tinha meu pai sempre buscou se atualizar, né? Ele trabalhava, não era a empresa dele, mas ele buscava se atualizar e tinha incentivo, fazia cursos, ia pra Joinville. E eu sempre via isso nele, assim. E ele sempre me incentivou. Eu me lembro muito dele falar assim... Vani, o mundo ainda vai ser das mulheres. Hoje ele não é, né? Mas o mercado ele ainda vai ser dominado pelas mulheres, né? Então ele falava muito sobre isso, assim. Daí quando ele estava na faculdade ele dizia: tem uns professores legais, tu devia ser professor. E eu dizia: eu não conseguia falar muito na frente das pessoas. Eu dizia: não, isso não é pra mim. E aí quando surgiu essa ideia ali que uma amiga minha fez e me deu uma dica que eu já comentei. Eu fui, né? Fui de cabeça, pensei, vou tentar, né? E tirei nota 10 em didática, que é a disciplina que te prepara para ser professor, né? Eu nunca imaginei, fui quase uma das únicas da sala, pensei, eu acho que eu vou ser professor, acho que eu levo jeito para esse negócio. E sempre fui, né? Vendo as oportunidades, assim, mas foi o meu pai, assim, que teve o maior incentivo de ser professor, né? Meu pai sempre me incentivou muito, assim, nas coisas, assim. Mauri. O Mauri. É uma pessoa bem, bem visionária. Ele me deu realmente tudo, ele e a minha mãe, tudo o que eu preciso, né? Não é aquilo que a gente quer. É o que a gente precisa, né? Que é isso. É o apoio, né? É o incentivo, o carinho, o amor, né? Então, eu acho que ele sempre incentivou bastante, assim, né? De dizer que a gente é capaz, né? Do que a gente quiser, né? Pelo nosso esforço, assim, né? Então... E essa parte de oratória, isso foi vindo aos poucos ou tu fez alguma coisa? Muito trabalho também. Não era pronta pra isso. Nossa, muito medo. Eu acredito que é o maior medo de todo mundo, né? Aquele medo em público de falar. Mínimo 2 cursos de oratória eu fiz, no mínimo. E muita preparação, assim, muito. Então... Eu vou contar outra coisa também do meu pai e da minha mãe. Eu acho que eu tinha uns 8 anos, eu fiz o meu primeiro curso de PNL, que é aquele Programação Neurolinguísticas para Crianças. Então, eles sempre me incentivaram, me desenvolveram com coisas assim, né? Cursos, né? Isso me auxiliou muito no desenvolvimento como profissional. Mas eu nunca me imaginava como professora. Jamais. Não sei como que eu virei professora de verdade, assim, sabe? Foi uma intuição muito grande onde eu me encontrei. Só que foi trabalhada. É que nem aquela pergunta da Luana. Você pode ser um empreendedor? Pode. Você pode ser um professor? Pode. Pode ser o que tu quiser, entende? Mas tu tem que trabalhar. Se tu se tens um ponto, tu tens que te autoconhecer. Sim. Aquele ponto não é alto, vai lá e trabalha ele, né? Então, é muito curso, é muito treinamento, é muito estudo, curso sempre, né? Pra conseguir muita ansiedade. Já sofri de ansiedade, já fiz tratamento pra ansiedade, porque, né, o coração bate forte. Sim, amanhã é minha primeira aula, né? Eu vou falar pra... Sempre vai ter, né? A primeira aula a gente não dorme nunca, né? Porque é sempre assim, turma nova, como é que será que vai ser? Quantos alunos vão ter, né? Sempre tem aquele que faz bagunça, aquele que senta no fundo, né? Então, sempre o Fred abaixa a cabeça. É sempre uma tensão, assim, né? Isso é natural. Acho que esse é a adrenalina de tu mudar o semestre. Porque daí tu vai sempre ver pessoas novas. Nenhum assim, é igual, né? Sempre, cada um tem um jeito diferente, não único, tem, né? Como. E a aula não vai ser a mesma. Não tem. Comigo não funciona. Eu já mudo um pouco os slides, mas a pegada dos alunos é diferente, a gente faz uma dinâmica diferente. Eu sou a rainha da dinâmica, adoro fazer uma dinâmica. Aí a gente muda, né? Sempre vai mudando. O aluno é diferente. Então,
é legal. Mas assim, desenvolvimento, Xande, não nasci com isso. Não tem, né, outro caminho, né? Não tinha característica ou perfil para dizer lá na infância que eu ia ser uma professora. Jamais. A próxima também é da Leandra. E quando você decidiu empreender, contou com a ajuda de quem? Do meu pai. Não podia ser outra pessoa de novo, né? Incentivador, né? Sim, a gente sentou para conversar, falei para ele as minhas ideias, né? Ele trabalhou mais de 30 anos em banco, então ele tinha noção do mercado. Ele, em primeiro lugar. E depois também, pessoas da área, né? Eu acho que isso é uma dica para todo mundo que pensa em empreender, né? Buscar referências, pessoas de confiança que possam te passar essa informação. Então, primeiro meu pai, alguns tios, né? Alguns amigos que já estavam empreendendo para trocar umas ideias. Isso é importante, né? Esse networking, assim. Mas o meu pai me incentivou bastante, por mais que ele não entendia da área que eu ia trabalhar. Naquela época era plano de celular, né, gente? Sim. Pensa. Tu fechava o pacote do plano e ganhava o celular de graça. Era assim que a gente vendia, né? Hoje em dia o celular é desbloqueado, tu coloca qualquer operadora e... né? O aparelho é o principal. Sim. Antigamente era o plano, era o principal, né? Sim. Totalmente outra dinâmica, né? Então, ele também não entendia, mas a gente trocou, fez contas, ele sempre foi muito dessa parte do financeiro, né, de fazer as contas. Então, ele me auxiliou muito nisso, assim, né? Me ajudou bastante. Então, foi uma das pessoas que mais me auxiliou na abertura da empresa, né? Por isso que eu digo, tem que ser... Claro, tem ideias que ele me dava que... né? Nada Filtrado, a ver. Ai, pai, não, isso aí não vai dar certo até hoje, né? Pai, não. Mas isso é natural. Esse negócio, né? Ele estava preocupado, ele queria que desse certo e ele Isso. tentava dar opinião, mesmo que ele não entendesse, vai que, né, que era boa, né? Eu sempre fiz as coisas muito sozinha, assim. Meu pai e minha mãe nunca foram de se preocupar, porque sempre confiaram muito, né? Então, eles sempre estavam esperando as minhas perguntas, assim, sabe? Eles nunca foram se intrometer. Sim. Então, se eu perguntasse, tá ok. Se não, né? Tá ok também, né? Então, mas ele sempre me auxiliou, assim, tirar as dúvidas, enfim, as decisões finais, assim. Ainda hoje, assim, eu ligo, né? Pai, estamos pensando em fazer tal coisa, vender tal coisa. Tô pensando em vender o carro. O que tu acha? Eu gosto de ligar e perguntar. É importante, né? É uma pessoa de confiança, Sim, assim, sim. pra mim, né? Com certeza. Isso pode ser um irmão, né? Todo mundo tem Sim, todo mundo tem uma Sim. pessoa que... da família que... que pergunta, assim. A próxima é da Cris Voss. Quando mais nova, época do colégio... Tu já se via nessa carreira? Já tinha comentado um pouco, né? Então, assim, falar, sabe, o que eu vou ser quando crescer. Eu nunca sabia o que eu ia ser quando crescer. Não sabia. Na verdade, eu acho que daí volta a primeira palavra que eu falei na gravação, né? Lifelong learning, né? Eterno aprendiz. Eu não gosto de me definir com uma coisa só, né? Eu mudei muitas vezes a minha carreira e estudei várias coisas diferentes, né? Então, como, né, me formei em turismo, trabalhei com turismo, trabalhei no comércio como vendedora, empreendi, vendi telefone, vendi calcinha sutiã, né? Chocolate com pimenta, tinha até sex shop. Então, tive que aprender várias coisas, né? Ser professora, morei fora, fui babá, sou mãe, trabalho com mentora de carreira. Então, eu não sou uma pessoa que eu vou começar e terminar 30 anos trabalhando na mesma coisa, entendeu? Nunca me vi fazendo isso. Mas pensava em fazer faculdade de Direito. Por incentivo do meu pai. Então, ele me incentivava em umas coisas que não deu certo, né? Não passei, mas também não era o que eu queria, assim, sabe? Mas eu pensava em fazer faculdade de Direito. Era o que eu pensava, assim. Mas no fim não passei. Mas eu acho que no fim eu não passei, porque eu devo ter assinalado as coisas na hora lá errada para não passar, entendeu? O subconsciente trabalhou. Eu não queria passar bem, na verdade, assim, sabe? A resposta é, mas eu vou na B. Quase isso, assim. Não era... Eu ia, mas não era bem o que eu tava pensando. Assim, meu pai disse que era bom também, aí não tava muito afim de... Por isso que eu digo, pai, algumas coisas eu fiz, outras não, entendeu? A gente tem que ir pelo nosso coração, né? Então... É bom ter esse suporte dessa pessoa, né? Que te auxilia, mas se não faz sentido pra ti, isso. descarta. Né? E fui muito feliz. Fiz a faculdade de turismo, foi muito legal. Aprendi muita coisa, assim. Acho que a minha base hoje de ser dinâmica,
Eu aprendi na faculdade de turismo, porque você tem que cativar o teu cliente, Sim. né? Tem toda essa área de turismo, de administrar isso tudo. Então, metade da faculdade era administração. Eu eliminei várias disciplinas depois, né? Fazendo a faculdade de administração depois de turismo. Então, acho que é mais ou menos essa a resposta, assim, né? E também não sei o que vou ser no futuro, por enquanto. Na verdade, eu já sei o que eu vou ser no futuro, mas eu ainda não posso contar daqui a um tempo. Já tô com outro... Ó, né? Já tá com outras coisas lá na frente. Vai sair em dezembro? Já podia adiantar pra nós. Não. Esse é pra daqui a uns 5 anos, assim. Tudo é planejamento, né? Então, eu vou planejando. Eu sou uma mente inquieta, assim. Tô sempre buscando sair da mesmice, assim. 5 anos trabalhando solo agora. Né? Quando fica muito fácil, a gente tem que trocar, entendeu? Acho que... Dá uma dificultada. Isso, tem que se estressar de novo, começar numa coisa tudo de novo. Tá muito calmo isso aí. Tá muito calma. Isso aí é a Vanélia. Tem que estar aprendendo, mudando sempre. A próxima é da Nai Vigarani. Caso não fosse o que é hoje, seria o quê? Se vê praticando outra profissão? Não, Nai. Eu sou muito feliz do que eu sou hoje. Como eu falei, assim, né? Eu não me arrependo. O que eu escolho fazer, eu faço bem feito. Assim, o melhor que eu posso, né? Nunca vai ser 100%, né? Mas o melhor que eu posso. Sempre. Sempre. Até se for uma coisa que eu não gostar, tu me der aquela missão, eu vou tentar fazer o melhor que eu puder. Eu gosto muito de resolver problemas, assim, das pessoas. Então, se a pessoa me pedir uma ajuda pra alguma coisa, eu vou tentar. Psicologia, né? Mas nas empresas é assim. Sim. A gente é cheio de problemas, gente. Com colaborador, com entrega, com tudo. É problema o tempo todo. E tu só ganha dinheiro nessa vida se tu resolve o problema. Sim. Tem que resolver. Resolver o problema dos outros, né? É. Tem mais uma pergunta dela, que é... Por que decidiu lecionar? Que acho que já era tendência, complementou, enfim. né? E mais uma também, que é o que te inspira? Nossa, o que me inspira? O que me inspira? Eu acho que eu fui, durante muito tempo, muito nessa pegada do ter, né? Trabalhar muito, assim, pra conquistar os sonhos, como eu falei pra vocês, né? Tipo, 99% hoje tô realizada. Se fosse pra escrever aqui pra vocês, o que tu conquistou? Tô feliz, realizei os meus objetivos e pronto, né? Então, eu fui muito pelo ter durante muito tempo e deixei de lado o ser, né? Esse desenvolvimento mais, né? De espiritual, autoconhecimento. Interpessoal mesmo. Isso, o interpessoal, né? Por mais que a gente se relacione, goste de conversar com todo mundo, né? Quem não conhece a Vânia aí da rua, né? Mas eu acho que uma das coisas que eu gostaria de cada vez me desenvolver mais é no ser, né? Em paralelo, tem que ter mais alguma coisa, né? Em paralelo, eu também faço alguns atendimentos voltados ao Reiki, que ele vem também de uma linhagem mais física quântica, da questão de energia também. Estudei sobre isso, né? Gosto muito disso. É uma tendência que aqui ainda não está, né, enraizado, mas na questão... grandes hospitais já têm para os colaboradores essa questão da harmonização da energia da pessoa, né? Grandes empresas já têm um reikiano dentro. Organização Mundial da Saúde, você encontra no SUS gratuitamente reikianos aqui para você receber. Então, é algo que está vindo, né? Mas que eu quero trabalhar juntamente com a gestão, que é essa questão do equilíbrio energético também, né? Então, tudo isso, né? Junta tudo aí, faz uma miscelânea aí, é isso aí. Não, acredito que estás no caminho certo para buscar agora esse ser, tu é professora e agora está ajudando também as empresas a se desenvolverem, a desenvolver os colaboradores e os empresários também, né? Isso. Então, mais do que isso, mais cedo do que isso. Né? Não tem como, Verdade. né? A gente tá fazendo esse trabalho com as pessoas, né? Sim. Está diretamente. Até antes de começar a gravar, o Fred falou, né? Fazer compras pela internet, né? Estudar pela internet. É tendência? Até quando? Até quando que a gente vai querer ficar solitário? Fala sério, vocês gostaram de ficar presos em casa só pelo celular, só pelo computador?
não, né? Depende, se fosse milionário. Ah, mas ainda assim, né? Então, eu ainda acredito que vai inverter muita coisa. Assim, não volta mais, né? Sim, eu acho que a internet, ela veio para ficar, mas a questão da relação humana, ela vai ser valorizada, ela vai ser melhorada. Sim. Né? É uma tendência, então vai ser muito mais humanizado do que já é. Então vai vir ainda uma mudança muito grande nos próximos anos. Assim. Mas assim, eu tava até vendo, até a questão da pandemia, tem muita coisa que aconteceu. É que nem tu falou, a patroa lá trabalhava em home office, sabe? Então, tem muita coisa que teve que ser adaptada por causa da pandemia, que foi bom. Entendeu? Tipo assim... Facilitou a nossa vida. Agendamento em banco, pra tu ser atendido em banco. Cara, que continue assim, porque vai evitar fila. Então, tipo, marcou o horário, vai ter o teu horário lá e deu, entendeu? Pensa, então, tu pode fazer outras coisas enquanto exatamente, tu não precisa lá na fila esperar. Meu horário é tal horário, vou chegar perto do horário, tá lá marcado. Coisas assim que foi meio que foi obrigado. Facilitou, né? E que realmente melhorou, assim, foi algo bom, né? É males que vem pra bem, né? Isso. A gente tem que entender que o nosso cérebro, ele ainda é o mesmo, a estrutura dele, se você vai lá e analisa, claro, pequenas coisas mudaram, né, com a evolução do ser humano, mas ele ainda tem o mesmo HD, né? E aí, nós somos seres humanos que melhoramos as máquinas. Nós fizemos as máquinas. E elas estão fazendo mais do que a gente. Então, é só se futuramente a gente conseguir implantar alguma coisa aqui para aumentar o nosso... Botar um SSD, né? Aumentar o nosso HD e usar os óculos virtuais e enfim, né? Mas assim, a gente tem que entender que a nossa capacidade mental, ela é X. Sim. A gente evoluiu em várias coisas, mas não aumentou o HD aqui dentro, né? Tem um limite, né? Tem um limite. E esse limite, ele é praticamente o mesmo. Né? A gente evoluiu, eu consegui evoluir para morrer daqui a 100 anos, a gente tem hoje medicina integrativa, tantas coisas legais aí para a evolução do corpo, né? Mas a nossa mente, ela não conseguiu duplicar o tamanho de armazenamento, né? Então é que nem o Fred falou, se eu posso hoje utilizar de ferramentas, ocupar o meu tempo do que ficar na fila, eu já posso produzir outras coisas, mentalmente isso alivia do que ficar ali. Tu fica te estressando porque tu tá na fila, tu não consegue produzir mais, né? Então, isso auxilia o desenvolvimento do ser humano, né? Por isso que é bom tu ter a tua rotina. Então, assim, nossa, hoje eu tô com a agenda cheia, por exemplo. O meu horário de trabalho é 8 horas e durante as 8 horas tem alguma coisa a fazer. Tu vai render muito mais, porque tu consegue se programar. Isso. Então, tu se dedica 100%. Isso. Sabe? Às vezes tu tem o tempo ocioso ou algo. Isso é algo ruim. Tu acaba perdendo tempo. Então, tu não produz nesse tempo ali, né? Então, isso é uma coisa, assim, que tomara que seja continuado mesmo de pós-pandemia, né? Eu até fiz uma enquete semana retrasada perguntando se o atendimento melhorou ou piorou depois da pandemia. E todo mundo achou que piorou. Sim. Né? Então, até isso é algo que precisa ser analisado, né? O atendimento piorou, né? Que nem o Fred está falando. Então, tem coisas que poderiam ter continuado, né? Ou talvez a gente foi empurrado para uma mudança. Nós fomos obrigados a mudar sem saber como mudar. E agora, de repente, é a hora da gente se estruturar, entendeu? Não levar mais nas coxas. Tipo assim, a gente tentou adaptar como dava, mas não, tá na hora da gente parar, olhar e começar a estruturar e ver que essa é a nossa realidade. Eu falava para os meus alunos, eles diziam, prof, será que a gente vai voltar para aula presencial? Será que essa pandemia vai acabar? E eu dizia, gente, se acostuma, é mais fácil. Mais fácil parar de se lamentar, achar alternativa e vamos seguir a vida do que ficar aqui meia hora perdendo tempo que tá difícil. Tá difícil, né? Se lamentando que tá difícil. Né? Então, vamos achar alternativa para continuar. Assim como melhorar agora essa situação. Não dá mais para imaginar. Tem muito comerciante aqui mesmo na cidade que tá esperando voltar ao normal, né? Esse é o novo normal. As pessoas não querem fazer essa mudança, né? Então, acho que precisa ter essa adaptação aí e ver o que nós temos hoje, fazer os treinamentos, se dá para fazer, investir. Tem curso aí de graça na internet, né? Sim. Livros, PDFs, enfim, e-books, tu paga aí na Black Friday super baratinho, então acho que tá aí. É que nem empreender.
Só não empreende aquele que informação realmente... tá aí de fácil acesso, né? Se lamentar, eu acho que é mais fácil, né? Sim. Bem mais fácil. É, bem mais fácil. E era perguntas encerradas? Não. Sim, a última era aquela mesma que... Duplicou. Tu ia fazer uma pergunta ali? Não. Não? Achei que tu ia... Queres deixar uma mensagem pro pessoal ali, Vaninho? Ou quer falar mais alguma coisa? Tá aberto o microfone. Que às vezes a gente não tocou no assunto. Então, primeiro, né, agradecer novamente o convite, parabenizar vocês. Eu acho que é importante. Eu faço um trabalho parecido com os meus alunos. Eu divido eles em equipes, assim. E eles também precisam trazer empreendedores para a sala de aula. E eu acho que isso é um aprendizado muito importante que vocês estão trazendo para as pessoas, assim. Então, é muito valioso escutar a história, porque quem está em casa, né, ouvindo a gente, vai ali, alguém se identifica, né? Poxa, é gente como a gente, passou dificuldade, ou, nossa, esse ali não tá falando coisa com coisa, né? Sempre vai ter alguém que se identifica, né? Então, é um trabalho bem legal, que vocês possam continuar durante muito tempo, né? Vida longa aí, Aumente sortuda. Então, agradecer o convite, né? Sucesso. E falar para as pessoas, né, que gostam do empreendedorismo, né, essa dica que eu falei, que eu acho muito importante. Tem pessoas que passam a vida querendo empreender, estão infelizes nas suas carreiras e acham que, eu tenho filho, eu tenho esposo, então eu não posso, eu tenho que continuar aqui infeliz onde eu tô. Não é assim, né? Com um bom planejamento, a gente consegue, de repente, adaptar e você consegue trocar o emprego que você está, ou empreender, né? Acho que a gente consegue tudo, desde que seja, né, analisado, estudado, tendo uma boa... guardar financeiramente, né? Fazer se planejar, né? Se planejar. E ter vontade, né? Eu acho que é muito triste as pessoas que são frustradas nos seus trabalhos, né? Sim, é verdade. E tem muita gente frustrada. Tem. Que está infeliz. Né? Então, só que por questão de segurança, né? Insegurança, na verdade. Isso, mas tem que mudar o mindset, tem que, né, fazer algo diferente, né? Então, Se conhecer. Se conhecer. É o principal. Isso aí, Xande. Então, a minha mensagem final é essa. Que as pessoas possam, talvez, se elas conseguirem se inspirar com a minha história de mudança e de estudo, que não foi para status, mas foi para mim mesmo, para me conhecer e porque eu gosto disso, assim, sabe? Então, que elas possam mudar e se adaptar e não pensar que elas precisam ser a mesma coisa a vida toda, né? Que a gente pode mudar, né? A gente não sabe o dia de amanhã, então a gente pode estar transitando, mudando sempre com segurança, com cuidado, né? Com a família, com planejamento. Isso tem como ser feito, né? Então, essa é a minha mensagem final, né? Não se frustrem a vida toda, né? A gente pode... A passagem aqui é curta, né? Ainda vai passar sofrendo pra quê, né? Isso. A gente pode ser mais leve e feliz, né? Claro. Então, e se você escolheu ficar onde está, assuma isso e seja feliz dessa forma, né? Porque a gente que emprega pessoas, apareceu o dono de novo, a gente também quer funcionários felizes, né? Então, se você escolheu, por exemplo, trabalhar numa empresa nossa, que esteja ali porque é feliz. Sim. Se não, procura outra coisa. Não atrapalha os nossos sonhos, porque ali tem muito sonho ali, né? É verdade. Então, eu acho que a gente tem que ter esse comprometimento sendo funcionário e sendo patrão, né? Fazer a escolha realmente que seja bom para a sua situação, para a sua vida. E se aquele momento você tem que estar trabalhando naquele lugar, faça o melhor que você pode fazer com o teu coração, né? Sempre falo isso. Seja o melhor naquilo. Você tem que ser o melhor onde você está. Senão, você está prejudicando a empresa, prejudicando a si mesmo, né? Essa é a minha mensagem final. É isso aí, então. A gente agradece a Vani por ter vindo aqui, né? Conversar com a gente, contar um pouco da história dela. E você deu tempo, né? Pra vir aqui, né? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu e feliz ano novo aí pra... vai ser esse é o último vídeo do ano, né? Então, feliz ano novo pra todo mundo. Próspero 2022. E que seja de muito sucesso. Feliz 2022. Um abraço a todo mundo. Este podcast foi editado por Panda Podcasts e Multimídia.